gente, vamos lá. Eu não sei se todos vão me escutar aqui, eu falo baixo, é até difícil para mim, né? Falar um volume maior do que esse. Mas o objetivo dessa aula, o tema inicial, são as raízes intelectuais e espirituais do marxismo. Bom, em primeiro lugar, eu preciso justificar o tema dessa palestra, né? Por que numa série de palestras que vem desde tomismo, né, literatura luso-brasileira e angelologia, etc., por que falar de um tema que não é intelectualmente respeitável, né? Para que descer tanto nível, né? Bom, todos vocês já têm um contato com o marxismo, pelo menos na sua forma conhecido marxismo cultural. Por mais que esse termo não seja mais... Eu não creio que é um termo sustentável, quer dizer, não é uma realidade única, né? Existem várias correntes que formam um amálgama que a gente chama de marxismo cultural. É aquele que está mais presente no Brasil, né? E também politicamente com o PT e os outros partidos de esquerda, mas a gente não vê aqui falar da luta política em si. Agora, a relevância desse tema é, em primeiríssimo lugar, muito mais do que... Eu tive, né? Eu nunca cheguei a participar de militância, mas eu na adolescência, não faz muito tempo que a minha adolescência terminou, eu fui marxista, né? Não cheguei a participar de nenhuma militância, mas tive contato com pessoas que participavam. E foi uma experiência, não vou dizer que deixou de ser interessante, foi interessante. Aprendi muita coisa. E o que a gente observa, aliás, foi até engraçado, porque eu tive a experiência de conhecer algo que eu acreditava ser verdade contra todo o grupo, todo o meio que me cercava, as pessoas que me cercavam. Quer dizer, ao mesmo tempo em que eu era marxista com 14 anos, eu li o Manifesto Comunista, achei aquilo maravilhoso, que eu nunca tinha lido mais nada que tivesse valor. As pessoas na minha escola, né, aqui tem um colega de escola aqui, a maioria deles não eram marxistas, é um colégio mais de elite, assim, e não que as nossas elites sejam conservadoras, né, pelo contrário. Aliás, né, depois daquela demonstração patética do Santander, do Banco Santander, vocês já sabem qual é a índole das nossas elites, né? A gente vive um momento muito engraçado que é muito estranho você observar como é que... Olha, você tem quase um prazer sádico de ver o pessoal tentando, se contorcendo, né? Invertendo as próprias ideias para poder justificar uma coisa que não tem justificativa. Você observar naquele site Brasil 247, né? Ou Brasil 171, né? O pessoal... Pois é, defendendo os banqueiros, rapaz. Os comunistas defendendo os banqueiros. As coisas mais absurdas que eu vi na minha vida, né? E, no entanto, é isso que a gente vê. E isso é uma coisa, na verdade, é um exemplo bem radical, mas é uma realidade muito comum no marxismo. Ele não tem uma forma doutrinal fixa, ao contrário do que muitos, principalmente os liberais, acreditam. Ele tem uma mutabilidade porque ele sempre procura adequar a teoria à prática revolucionária. Isso é uma coisa que a gente vai ver quando eu for avançando com o tema dessa aula. E para poder adequar esse tema, é muito comum que eles inventam a própria teoria. Eu estava até conversando com o Adriel um dia desse e ele fez um comentário engraçado. Eles são todos uns invertidos. Eles são mesmo, né? Eu achei maravilhosa a expressão. Bom, sim, né? E um aspecto bastante vistoso, né, que torna esse tema especialmente relevante, não só a complexidade, né, dos eventos históricos que essa ideologia pôs em marcha, que eu obviamente não vou conseguir tratar aqui em uma hora e meia. Ainda mais do que isso, o marxismo provocou uma quantidade de mortes incomparável, não tem comparação com qualquer outra ideologia, com qualquer outra filosofia, qualquer outro grupo político que esteve no poder. Eu não trouxe aqui para vocês,
Infelizmente porque eu me esqueci, mas tem uma estatística de um estudioso cientista político americano que se chama Rummel, eu acho que é Richard Rummel, não, Richard não, R.J. Rummel, não esqueci o primeiro nome dele, que inventou o conceito de democídio. Democídio para ele seria um termo mais amplo que o genocídio. O genocídio é o extermínio pelo governo de certos grupos étnicos religiosos específicos, né? E o democídio não, seria a morte, o assassinato sistemático da população pelo governo. E isso aconteceu, sobretudo nos regimes comunistas. Ele fez uma estatística, acumulou dados durante 15 anos e chegou à conclusão nos anos 90 de que, somado todos os regimes tirânicos do século XX, só no século XX foram vítimas do democídio 212 milhões de pessoas, né? Isso aí é 6 vezes mais do que as 2 guerras mundiais e todas as outras guerras do século XX juntas. Ou seja, a gente acha que o século XX é o século das guerras, né? Como disse o Hobsbawm, mas não é o século das guerras, é o século das execuções, sobretudo, né? E, sobretudo, comunistas. Desses 212 milhões, 148 milhões foram sob regimes comunistas. Isso aí é um cálculo conservador. Ele sempre tenta ajustar o número para baixo. Porque se a gente for contar com outras estatísticas que não são tão confiáveis, o número sobe. Sobe, assim, em alguns milhões, não é pouca coisa, não. Então, assim, a gravidade do tema é evidente, né? A gente tem que saber, Jesus Cristo disse para nós amarmos os nossos inimigos. Então, mas para nós amarmos os nossos inimigos, nós precisamos conhecê-los. Saber o que eles pensam, saber como eles agem e tentar, a gente precisa se esforçar para impedi-los, né, de cometer as loucuras que eles cometem. Eu me lembro de num programa de rádio do Olavo de Carvalho, que ele falava que o comunista, quando conversa com você, ele está enxergando o seu cadáver, né? Então a gente precisa ter cuidado com essas pessoas. Nós não podemos respeitá-las de maneira nenhuma, mas ter aquele mínimo de respeito, aquela manifestação de amor, que é tentar conhecer as ideias deles e saber o que eles pensam. Eu, graças a Deus, não me envolvi o suficiente com a militância até que isso destruísse a minha inteligência e minha personalidade. Mas, olha, inevitavelmente acaba fazendo algum mal. Esse mal, mais tarde, você pode integrar numa coisa melhor, você pode tentar usar aquilo que você experimentou já ia usar um termo hegeliano, numa síntese superior, não é numa síntese superior, mas você pode tentar integrar isso dentro do seu projeto de vida mais tarde. As circunstâncias que nós não escolhemos, a gente sempre pode fazer isso. E, bom, enfim, tem que organizar as coisas aqui. Em primeiro lugar, eu queria mostrar para vocês, antes de tratar do marxismo propriamente dito, de alguns dos desenvolvimentos mais recentes dele, para que vocês tenham uma ideia da mutabilidade da doutrina, né, da loucura mesmo que eles conseguem chegar, de 3 pontos de vista. O terceiro, infelizmente, eu também não trouxe o livro, mas quais são as últimas transformações intelectuais, morais, né? Qual é o estado de deformidade moral que um marxista consegue chegar, e, em último lugar, quais são as estratégias políticas últimas também, que são consequências dessa visão que eles têm da praxis revolucionária. Em primeiro lugar, vou ler um trecho aqui de um livro do Slavoj Žižek, ou Žižek, não sei pronunciar, é um filósofo esloveno. Filósofo, na verdade, é mais um ideólogo, né? Que se chama Menos que Nada. Esse livro é um resumo da filosofia dele, é considerado o principal livro dele. Menos que Nada, para vocês terem uma ideia, é como ele descreve a natureza última da realidade. A realidade não é que ela não seja nada, ela é menos que nada. E ele começa o livro dedicando aos imbecis. E ele diz que esse livro é um livro escrito para imbecis, né? Que ele considera o melhor tipo de ser humano que existe. Ele diz que existem 3 tipos de seres humanos, segundo a classificação dos antigos testes de QI. Os 3 tipos de QI mais baixos, 3 níveis mais baixos, eram os débeis, né? Eu esqueci exatamente qual é a faixa, mas é QI próximo de 50.
os imbecis, o QI 35 mais ou menos, né? E os idiotas, que é o QI acho que é abaixo de 25, sei lá. O idiota é aquela pessoa que está completamente incapacitada para qualquer atividade da inteligência, né? O imbecil também, mas ele mostra sinais às vezes de alguma sagacidade, mas é um cretino, né? E por que ele chama de imbecil? Porque imbecil é uma negação de alguma coisa, negação de becil. Então, becil tem uma raiz latina que vem de bastão. E ele diz que o imbecil é aquele que não tem o bastão para se apoiar, ou seja, é aquele que, na visão dele, ele é uma espécie de neo-hegeliano que faz algo análogo ao que a escola de Frankfurt faz. Ele tenta misturar marxismo e psicanálise. Só que ele mistura mais a filosofia do Hegel com a psicanálise do Lacan. E ele diz o seguinte, que o imbecil é aquele que não consegue se apoiar no grande outro. Quer dizer, nós chamaríamos de senso comum, né? Eu não conheço profundamente a filosofia de Lacan, mas é mais ou menos isso, né? Grosso modo. Eu sei que, né, quando essas coisas são gravadas, vem alguém corrigir depois, né? Mas a gente pode falar, grosso modo, que o grande outro é o senso comum. É o conjunto de crenças que estão arraigadas na cultura e que, segundo essas pessoas, têm uma influência opressiva sobre a nossa inteligência e que impedem que a nossa personalidade se manifeste da melhor maneira possível, né? Da maneira saudável, que para eles o saudável é o bestial, né? São os aspectos inferiores da nossa psique, para eles isso é a verdadeira natureza humana. Então ele diz que ele dedica o livro aos imbecis. Os idiotas seriam aqueles que estão completamente incapacitados para viver em sociedade porque eles não conseguem aderir ao grande outro. E aqueles que estão mais ou menos adequados são os débeis. Os débeis seriam o resto da humanidade inteira. Não dá nem vontade de ler, isso é completamente maluco. Ele mostra, você lê o livro aqui atrás, ele diz aqui, na orelha aqui, que o autor deve ter uma apresentação do autor, né? Ele coloca aqui, Slavoj Zizek nasceu, escreve livros e vai morrer. Não, ele é um desequilibrado. Se vocês quiserem, tiverem a paciência de ouvir a entrevista que ele deu naquele Roda Viva, vocês vão ver que ele é completamente desequilibrado. A maneira de falar mesmo. Você sente que é uma pessoa que tem problemas, talvez psiquiátricos, né? Mas é inteligentíssimo. Estudou muito. Mas é muito estudo em cima de uma personalidade pobre. A pessoa fica louca. E ele... Só um comentário para vocês terem ideia do que se passa na cabeça desse homem. Menos que nada, é uma tentativa de mostrar todas as consequências na introdução. É uma tentativa de mostrar todas as consequências ontológicas desse por se move, que é a frase que é atribuída a Galileu, e no entanto ela se move, né? Quando ele estava sendo interrogado pela Inquisição, isso não é uma história verdadeira, mas diziam que ele tinha falado baixinho, né, quase com sussurro, negado aquela confissão que ele tinha acabado de fazer. Ele disse, no entanto, a Terra se move. Ele diz o seguinte, eis a fórmula em sua forma mais elementar. Mover-se é o esforço de alcançar o vazio, isto é, coisas se movem, existe algo, ao invés de nada, não porque a realidade é, em excesso, mais que o nada, mas porque a realidade é menos que nada. É por isso que a realidade precisa ser suplementada pela ficção, para ocultar seu vazio. Lembremos-nos da velha piada judaica, tão cara a Derrida, sobre um grupo de judeus que admite publicamente em uma sinagoga sua nulidade aos olhos de Deus. Primeiro um rabino se levanta e diz, ó Deus, sei que sou um inútil, não sou nada. Quando o rabino termina, um rico comerciante se levanta e batendo no peito diz, ó Deus, também sou inútil, obcecado pela riqueza material, não sou nada. Depois desse espetáculo, um pobre judeu do povo também se levanta e proclama, ó Deus, não sou nada. O rico comerciante cutuca o rabino e sussurra no ouvido dele com desdém. Que insolência! Quem é esse sujeito que ousa afirmar que também não é nada? De fato, é preciso ser alguma coisa para alcançar o puro nada, e menos que nada discerne essa lógica estranha nos domínios ontológicos mais díspares, em diferentes níveis da física quântica e psicanálise. Vocês imaginam a cabeça desse homem, né?
Eu nunca li um negócio tão esquisito na minha vida. Eu não terminei de ler esse livro, eu acho que eu não vou conseguir terminar, porque você fica doido, sinceramente. Para dar uma ideia para vocês das últimas produções do marxismo do ponto de vista moral, eu vou mostrar aqui um texto. Isso aqui eu peguei numa aula do falecido professor Orlando Fedeli, ele leu esse texto aqui, que é do aniversário de 70 anos do Leonardo Boff. É um discurso que ele proferiu na sua festa de aniversário, né, que se chama Oficialmente Velho. E ele diz o seguinte aqui, um comentário. Vocês veem como é que esse homem age. A velhice é uma exigência do homem interior. Muitas vezes perguntamos, quem é o homem interior? O homem interior é o nosso eu profundo, o nosso modo singular de ser e de agir, a nossa marca registrada, a nossa identidade mais radical. Identidade esta que devemos encará-la face a face. Ela é pessoalíssima e se esconde atrás de muitas máscaras que a vida nos impõe, pois a vida é um teatro no qual desempenhamos muitos papéis. Isso é um teólogo. A vida é um teatro no qual desempenhamos muitos papéis. Ele vai elencando aqui quais são os papéis que ele desempenhou. Eu, por exemplo, fui franciscano, padre, agora leigo, teólogo, filósofo, professor, conferencista, editor, redator de algumas revistas, submetido ao silêncio obsequioso e outros papéis mais. Mas há um momento em que tudo isso é relativizado e vira pura palha. Quando então deixamos o palco, tiramos as máscaras e nos perguntamos, afinal, quem sou eu? Que sonhos me movem? Que anjos me habitam? Que demônios me atormentam? Qual é o meu lugar no desígnio do mistério? E ele vai dizendo aqui, surpresos, descobrimos que não vivemos porque simplesmente não morremos, mas vivemos para pensar, meditar, rasgar novos horizontes e criar sentidos de vida. Criar sentido de vida. Quer dizer, ele vai inventar o sentido da vida dele. Isso aí é a prática revolucionária, né? Que é você que faz. Especialmente para tentar fazer uma síntese final, integrando as sombras, realimentando os sonhos que nos sustentaram por toda uma vida, reconciliando-os com os fracassos e buscando sabedoria. Assim vai. Então, assim, para aqueles que não sabem, que a teologia da libertação que se apresenta como um produto, isso é engraçado, como um produto intelectual espontâneo latino-americano, né? Teologia latino-americana. Como se a teologia estivesse submetida a condições geográficas, né? A teologia latino-americana é produzida pelo povo na sua luta contra as injustiças, etc. Mas evidentemente é uma coisa que vem de fora, não tem nada de católico, né? E se vocês quiserem ter uma ideia, eu trouxe aqui até para mostrar para vocês só do que a Igreja Católica diz a respeito do comunismo. Basta ler aqui a encíclica Divini Redemptoris do Papa Pio XI, né? E vocês vão ter uma ideia. Mas enfim, ele se refere aqui especificamente ao comunismo ateu, é o subtítulo. Mas vale para a teologia da libertação também, né? Bom, enfim, isso para vocês terem uma ideia das produções mais recentes dos marxistas, né? Uma outra também que eu ia falar, do ponto de vista político, é a filosofia do Ernesto Laclau, que morreu recentemente, que é um filósofo, ele é dito pós-marxista, mas é marxista também, que falava sobre o papel, a criação da classe revolucionária. Ele dizia que a classe revolucionária, ela não corresponde mais, ela não aparece mais como uma necessidade histórica e ela precisa ser produzida pelos intelectuais. Então os intelectuais vão construir a classe revolucionária que mais tarde vai atuar no movimento comunista. Quer dizer, uma inversão completa da ideia marxista tradicional, né? Mais uma vez, essas inversões que eles se utilizam, e isso realmente é uma coisa muito comum, né? Bom, o que é o marxismo, né? Do ponto de vista simplesmente doutrinal, nós podemos dizer que ele é parte da filosofia alemã, do idealismo alemão, de Hegel, e o inverte, como sempre. Mas isso tem uma raiz muito mais profunda, né? O marxismo, ele
tem ele tem o seu aspecto doutrinal mais fixo, que ele assumiu nos textos posteriores de Karl Marx, quando o interesse maior dele era economia e política, no tempo que ele publicou o primeiro tomo do Capital e mais tarde a Guerra Civil na França, que é uma análise da Comuna de Paris. E tem os textos de juventude, que tem um caráter mais filosófico. Esses textos de juventude, eles quase desapareceram mais tarde, no início do século XX, quando o movimento comunista começou a ter alguma importância no mundo, principalmente a partir da Revolução Russa. Mas, na verdade, eles são a verdadeira força que determina a ação do movimento comunista. E é principalmente a distinção que Karl Marx faz entre teoria e praxis. Porque para Karl Marx, ele é uma mistura estranha de materialismo e de idealismo. Ele juntou a filosofia de Hegel com o materialismo de Feuerbach e construiu o que se chama materialismo dialético. Ele procura mostrar nos seus textos que o homem, a sua principal distinção dos outros animais é o seu trabalho, é a capacidade dele de transformar a natureza. Ele se serve da natureza para... E é isso que constitui o seu diferencial. Não é a compreensão da realidade, não é a capacidade de inteligir a verdade, mas é a capacidade de transformá-la. Então, e isso aí é a distinção fundamental que está por trás de toda a filosofia de Karl Marx. E na verdade, o sistema dele era só uma espécie de... Como é que eu vou dizer? Uma filosofia provisória mesmo. Então, com objetivos pragmáticos. Que depois pode ser trocada por outra. Perfeitamente. Sem problema nenhum. Ele apresenta a filosofia dele de maneira resumida. Acho que eu vou ficar lendo muitos textos, tá? Mas é porque realmente é complicado expor assim. No prefácio, a sua contribuição à crítica da economia política, que é um texto de 1850. Ele diz o seguinte: o meu primeiro trabalho, empreendido para resolver as dúvidas que me assaltavam, foi uma revisão crítica da filosofia hegeliana do direito. Trabalho cuja introdução veio a lume em 1844, nos anais franco-alemães, que se publicavam em Paris. A minha investigação desembocava no resultado de que tanto as relações jurídicas como as formas de Estado não podem ser compreendidas por si mesmas, nem pela chamada evolução geral do espírito humano, mas se baseiam, pelo contrário, nas condições materiais de vida, cujo conjunto Hegel resume, assim como o precedente dos ingleses e franceses do século XVIII, sob o nome de sociedade civil, e que a anatomia da sociedade civil precisa ser procurada na economia política. E aí que vem a ideia da infraestrutura e superestrutura, de que toda a cultura, tudo aquilo que se produz, até mesmo em filosofia, né, as religiões, né, na verdade, as formas políticas, jurídicas, etc., são projeções de um determinado modo de produção. Essas relações de produção, elas aparecem automaticamente no desejo que o ser humano tem de transformar a natureza. E quando ele procura transformá-la, ele é automaticamente preso por certas relações de trabalho, e elas vão determinar mais tarde o que esse homem vai pensar, quais vão ser os valores dele, o que ele vai sentir, etc. Nós poderíamos perguntar, em primeiro lugar, como é que o próprio Karl Marx entra nisso, porque a filosofia dele deveria ser uma projeção do seu papel nas relações de produção, e ele não era nenhum operário. Então, como é que se o proletariado é a única classe que teria uma visão objetiva do processo histórico, né, como é que Karl Marx não era operário? Tinha. Né? Bom, eu não vou ficar analisando contradições lógicas na doutrina de Karl Marx, que realmente são muitas. E ele não tenta fugir dessas contradições. Né? O objetivo dele é outro. Então, essa ideia, né, de que tudo o que você escreve, né, tudo aquilo que você pensa é uma projeção de condições que estão por trás, né, que determinam a sua consciência, é uma ideia que na verdade vem da filosofia de Kant. A partir de Kant, todos os filósofos tentaram buscar as formas a priori.
tentaram, continuaram caçando, né? Estruturas que estão por trás do nosso pensamento e que o determinam no fundo, mas que a qual nós não temos, nós só temos um acesso nebuloso, etc. E todos eles acham que descobriram o segredo por trás de todas as ideias que os seres humanos têm, né? Mas o marxismo, ele tem essa ideia da predominância da praxis, né? Sobre a teoria. Ela tem uma origem muito mais antiga. E a ideia de que esse processo histórico tem uma finalidade, né? Porque ele vai se realizar, isso também é importante dizer, ele materializou a dialética hegeliana, porque Hegel dizia que o espírito, o espírito objetivo, o espírito do mundo, etc., ele se realizava por uma sequência de contradições, em que o espírito se negava a si mesmo, e negando-se a si mesmo, ele se criava, né? Hegel dizia, como diz o Slavoj Zizek, que o fundo último da realidade é o nada, porque o ser, sob o ponto de vista puramente cognitivo, ele corresponde ao nada, né? Você pode observar isso porque o ser é o conceito mais genérico que existe. Tudo que existe necessariamente participa do ser. Portanto, todo esse conceito, ele não tem um conteúdo intelectual próprio. Mas, por mais que ele seja cognitivamente vazio, né, quando nós dizemos isso, nós entendemos qual é a diferença. Então, ele ontologicamente, ele não corresponde ao nada, é exatamente o contrário. Mas Hegel, ou ele não entende, ou finge que não entende essa distinção, e parte da ideia de que o ser, negando-se a si mesmo, né, como se Deus brotasse do nada, e vai se realizar na história, por uma sequência, né, uma sequência dialética de teses, antíteses e sínteses, um movimento em espiral, que vai culminar, evidentemente, no próprio Hegel. É sempre assim. Essa ideia, na verdade, ela tem uma raiz muito mais antiga, né? Isso aparece, em primeiro lugar, com a filosofia dos gnósticos, nos primeiros séculos do cristianismo, com uma influência também da religião persa, né? Os persas acreditavam que existiam dois deuses fundamentais, um deus que criou o espírito, né, Ormus Mazda, Ahura Mazda, e um deus que criou a matéria, Ahriman. Esse deus era mau, né? Então, a matéria, sendo identificada com o mal, o papel principal, a atividade principal do ser humano seria se libertar das condições materiais. Isso poderia ser feito de várias maneiras, né? Ou por uma espécie de ascese suicida, né? Isso foi praticado pelos cátaros na Idade Média, por exemplo, que é a ideia de você morrer por inanição. Eles faziam isso, né? Existem brahmanes que fazem isso, né? E ficam sem comer, se retiram numa caverna, vão diminuem até de tamanho, eles ficam menores e morrem por inanição. Isso é uma ideia que, quer dizer, tem raízes, né, bem distantes. E uma outra maneira é o impulso de destruição do mundo físico mesmo, do cosmos, para que você pudesse libertar a divindade que foi aprisionada ali, né? E aí entra a filosofia dos gnósticos, né, de que o demiurgo o demiurgo prendeu a divindade dentro desse cosmos, do mundo material, e que a nossa missão seria de libertá-lo, libertar a divindade. Aos poucos, essa filosofia, esse impulso de querer, de destruição, acabou levando até os movimentos de massa revolucionários. Quem diz isso é o Eric Voegelin. Ele fala que todos os movimentos de massa recentes, eles são versões como que políticas
laicizadas de movimentos gnósticos. Uma outra fonte intelectual do marxismo e da filosofia de Hegel está na teologia do Erigenes, John Scott Erigenes, que é um filósofo do século IX, e que vai fazer uma distinção entre a natureza incriada que cria, a natureza incriada que não cria, a natureza criada que cria e a natureza criada que não cria. Deus seria a natureza criada, a natureza incriada que cria o cosmos. Né? Mas, depois de criar o cosmos, existe também uma distinção que ele chama de natura non naturans non naturata. Quer dizer, é a natureza incriada junto com todo o processo de criação, que seria um todo. Deus e a criação juntos seriam uma espécie de todo, e desse modo isso passa a impressão para nós, seja isso explícito ou não, intencional ou não, de que a criação seria uma necessidade de Deus. Essa ideia de que a criação é uma necessidade de Deus, que Deus precisa da história para se manifestar, é uma das origens da filosofia hegeliana. Porque Deus se manifestaria completamente na história. E isso aparece de forma materializada e especialmente esdrúxula em Karl Marx. Bom, outros fatos que a gente deve mencionar, né, é o seguinte: nós estamos falando sobre as raízes intelectuais do marxismo. É importante também falar sobre as suas raízes espirituais. Né? Evidentemente existe um aspecto satânico na filosofia de Karl Marx, que isso ninguém nega. Né? Já se sabe hoje, né, que Karl Marx produzia versos satânicos quando adolescente. Né? Essa relação de Marx com o satanismo está presente no livro do Richard Wurmbrand, né, que é Marx e Satã, e ele mostra lá como Karl Marx escreveu, né, poemas em que ele dizia que o príncipe das trevas tinha entregado uma espada de fogo para ele castigar as nações, etc. Dizendo que queria destronar Deus, né? Coisas assim. Ao mesmo tempo, você percebe que na prática, Karl Marx sempre foi uma pessoa moralmente baixíssima, né? Que traiu todos os seus professores. Por exemplo, ele foi aluno de um hegeliano muito famoso na universidade, o Bruno Bauer. E logo depois de fazer um curso com ele escreve uma refutação desse professor com um título que já é uma blasfêmia, né? A Sagrada Família. A Sagrada Família é uma resposta à filosofia de três hegelianos, na verdade, três filósofos esquerdistas bastante conhecidos na época, que é esse Bruno Bauer, o Max Stirner, que é um anarquista, e o Feuerbach. Né? Ele vai analisar a filosofia desses três, chamando de Sagrada Família. Né? Mais tarde, ele vai ser exilado da Prússia e vai viver um tempo na França. Em Paris, ele vai ser acolhido na casa do Pierre Proudhon, que é um outro teórico anarquista. Né? É um economista que escreveu um livro chamado Filosofia da Miséria. Karl Marx ficou um ano hospedado na casa do homem. Depois que ele sai de lá, ele escreve uma resposta a esse livro chamado Miséria da Filosofia. Quer dizer, fazer um chacota do homem que o acolheu durante um ano. Viveu explorando o Engels, isso aí todo mundo sabe, né, que era um burguês, por incrível que pareça. Quer dizer, o Capital foi escrito com o dinheiro da burguesia. Né, e outros fatos assim, que mostram que o homem realmente era moralmente um perverso. Né? Ele teve um filho bastardo e maltratava esse filho. Ele dizia que o filho não podia sequer comer na mesa junto dele. Né? Era um tirano em casa.
homem que fazia ritos satânicos em casa. Né? Isso foi documentado por uma empregada que trabalhou na casa dele e que um dia viu ele fazendo rito satânico, dentro de casa. Quer dizer, é inegável que esse homem tinha um envolvimento espiritual com forças do poder das trevas mesmo. Né? E o desenvolvimento do marxismo ao longo da história é inseparável, né, da ação do diabo no mundo. Daí a quantidade de vítimas que eles produziram. Bom, assim, uma outra coisa que é importante dizer. Karl Marx teve contato direto com satanistas. Né? Quando ele conheceu Engels, né, em 1842, foi quando eles passaram um tempo, eu não sei se hospedados ou tendo lições, com um rabino que mais tarde revelou-se que era um satanista, chamado Moses Hess. E ele foi iniciado por esse homem, e foi assim que ele conheceu o Engels. Né? Quer dizer, era um satanista. Né? Então, a gente percebe o seguinte, que a unidade, né, do movimento revolucionário, né, do marxismo, etc., ele é indissociável da ação do diabo no mundo. Né? Eles têm, a filosofia de Karl Marx, ela tem uma raiz em parte gnóstica, em parte nas heresias medievais. Isso aí quem vai falar é o Georg Lukács. Né? Essa observação dele é uma das raízes do que mais tarde veio a ser a teologia da libertação, de fazer um marxismo espiritualizado. E a gente observa que justamente por ter essa raiz diversa, né, ele consegue mudar tanto também. A quantidade de correntes que apareceram, correntes marxistas que apareceram mais tarde, foi muito grande. Né? As pessoas geralmente conhecem o marxismo-leninismo, né, que foi uma produção, na verdade, intelectualmente muito pobre. O Lenin fez uma série de observações sobre a obra de Karl Marx, identificou o capitalismo monopolista como levando inevitavelmente ao imperialismo, previu o choque entre os imperialismos nacionais, e a partir disso montou uma estratégia revolucionária. Essa estratégia está presente em alguns livros muito conhecidos, né, o Que Fazer, um outro se chama Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo, e um outro se chama O Estado da Revolução, que ele escreveu meses antes da Revolução Russa. As observações que ele faz sobre a necessidade de uma revolução violenta, ele negava a possibilidade de uma transição pacífica para o socialismo, e também dizia que essa ação revolucionária do proletariado não poderia ocorrer diretamente, mas que era preciso haver um partido de vanguarda. Esse partido seria como que a ponta de lança, seria essa vanguarda seria a revolucionária, seria responsável por transformar aquilo que eram os anseios naturais do proletariado numa ação histórica concreta. Então, outros desenvolvimentos posteriores dentro do marxismo-leninismo são a filosofia do Trotsky, né, de que da ideia da revolução permanente. O próprio Stalin não tem contribuições teóricas muito relevantes, mas também acaba, do ponto de vista estratégico, né, querendo sempre provocar uma guerra que fosse um conflito de interesses imperialistas. Então, ele teve um papel decisivo na gênese, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial. Um marxismo heterodoxo aparece com a escola de Frankfurt, tentando juntar marxismo com psicanálise, que é a origem do marxismo que nós vemos hoje.
porque mais tarde ele acabou se juntando com os estudos sobre o crescimento populacional que eram feitos pelos globalistas, né, principalmente os relatórios do Kingsley Davis. E esse projeto de controle populacional também atendia às necessidades do marxismo cultural nascente, e essas duas correntes se fundem hoje. Então aquilo que a gente observa de marxismo que existe hoje não é exatamente um marxismo original, ele está muito misturado também com o globalismo. O marxismo puro é uma ideia que já está morta há muito tempo, mas a praxis revolucionária ela nunca pode morrer, né? E ela vai sempre transformando a sua teoria de acordo com as necessidades do partido, segundo aqueles desígnios que eles tinham antes, né? Que o principal deles é justamente a ideia gnóstica de que nós vivemos num mundo que precisa ser transfigurado. Nós precisamos libertar o espírito da matéria. Essa é a ideia fundamental que está por trás do marxismo, né? Não seria muito exagerado dizer que o marxismo é fundamentalmente uma gnose, não estou dizendo isso, né? Mas que tem uma raiz gnóstica, é evidente que tem, né? Mas eu acho que isso explica mais ou menos quais são as raízes intelectuais e espirituais do marxismo. Eu queria fazer um resumo para vocês, que vocês tivessem uma ideia, né? Eu não posso esgotar esse tema aqui, seria um absurdo querer falar de cada uma dessas escolas prolongadamente, né? Eu tenho 25 anos, não tenho... Vocês imaginam, vocês veem aqui a capacidade de síntese, é uma coisa que se requer, no caso desses. É muito difícil, né? É um movimento que você não consegue... você não pode ter um controle intelectual completo sobre aquilo, porque existe sempre um fundo de irracionalidade, existe um fundo incompreensível em tudo aquilo, assim como existe um fundo incompreensível no próprio pecado, né? No próprio mal. Então, se você quer descrever todas essas realidades de modo a dominá-las, você vai sempre ter um problema. É preciso ter alguma cautela. A gente observa isso, né, e tenta depois parar um pouco, porque senão fica perigoso. Vocês têm alguma pergunta? Vocês querem pegar uma observação?